Bom dia, doutora Vanicleide. Bom dia, Denise. Bom dia, o pessoal de casa também, né? Como você está? Estou bem, acordei hoje com disposição. Que bom, gostei de ver. Doutora, tem uns assuntos que não são muito falados entre as mulheres, né? Tabus, né? Mulheres que passam por essa fase, depois da gravidez, por exemplo, os problemas de saúde que aparecem porque o corpo sofre muitas mudanças, né? Verdade. A apresentadora e escritora, jornalista também, Rafa Brits, conversou Sim. sobre isso essa semana em Ana Maria Braga, no Mais Você. Ela é esposa até daquele Rafael Andreoli, como é o nome dele mesmo, que eu esqueci? Felipe Andreoli, perdão. Ih, sumiu da mente. Felipe Andreoli. E aí ela é conhecida por falar muito sobre maternidade nas redes sociais. E aí ela se abriu para Ana Maria Braga e conversou um pouquinho sobre isso. Bora ver um trecho desse vídeo. Bora. Eu comecei a falar para as pessoas, cada 10 mulheres que eu falo, assim, 8 sofriam com isso. Eu falei, gente, temos que falar, porque senão as mulheres ficam sofrendo, caladas com várias outras coisas, né? Sabe? Ou para falar de candidíase, ou de hemorroida, ou de 1001, assim, escape de xixi, ressecamento. Então, pô, por que não, né? Eu não me importo, vamos falar sobre isso. Ela fez uma cirurgia, inclusive, recentemente, né? Tá recém-recuperada de hemorroida. Isso. E ela falou que quando ela comentou, as amigas, né, ficaram, nossa, e se abrir e conversar sobre isso, quer dizer, é comum mesmo. O corpo feminino, ele muda muito e coisas íntimas acontecem. Acontecem. Né? Como ela falou, né? Em cada 8 de 10 mulheres, uma tem uma queixa de alguma coisa que está acontecendo diferente e fica com esse constrangimento de conversar. A hemorroidas é uma das complicações da gravidez que acontece naturalmente. É comum? É comum demais. Por quê? Porque durante a gestação, além de haver toda aquela enxurrada de hormônios, a progesterona dá vasodilatação nas veias hemorroidárias, que são as veias que irrigam a região do ânus e do trato genital, do trato digestivo inferior, reto e ânus, e esse inchaço dessas veias provocam dores, desconforto, e como está relacionada à questão do ânus, ninguém quer mostrar, ninguém quer contar. Às vezes a gente, no pré-natal, pergunta ao paciente, você está evacuando bem, está indo ao banheiro todos os dias? Não, eu estou privada. Mas essa história de estar privada, para ela é algo que não faz parte do pré-natal, só que isso é uma das consequências, é exatamente ter a hemorroidas. E tem que tratar. E tem que tratar. Nossa, tive muitas pacientes que após o parto, fica sofrendo e acaba indo para a sala de cirurgia. Tá vendo? Porque é um processo tão doloroso que foi o caso de Rafa Brits, né? Ela foi para a sala de cirurgia. Dá para tratar antes de ficar tão sério? Dá sim. Durante a gestação, a paciente precisa ser tratada, isso precisa ser valorizado, porque é muito desconfortável, é muito incômodo. Provoca dores, desconforto, sangramento, preocupação, é muito desagradável. Ela falou também de uma coisa que é muito comum, que é a história do ressecamento vaginal, né? Então tem mulheres que ficam... Exato, porque é normal, sabe, Denise? Aquela coisa, é normal? Não é normal. Sente dor na relação e fica calada. E fica calada. Não fala pra ninguém, nem pro parceiro, nem pra médica. Pra ninguém. E após o parto, a amamentação, é um período, sim, que o aumento da prolactina, que é o hormônio da amamentação, isso vai ressecar a vagina. Interfere diretamente. Lógico. Tem um outro detalhe também que ela falou do escape do xixi. Sim, né? Também é comum pós-gravidez? Demais, porque na gravidez existe toda essa queda da bexiga, todo o trato genital da mulher fica comprometido. Fica com atrofia. Atrofia é o ressecamento, é a diminuição da lubrificação, tanto para a uretra como para o canal vaginal. E é super importante essa lubrificação. Exatamente. Ela é necessária para a saúde da mulher. Perfeito. E quando ela tem esse processo de pós-parto, ela fica assim, quando ela tosse, perde xixi, até o organismo se recuperar, ela vai... Demora um tempo. Isso, e tem uma situação que é desagradável, ela não dá tempo, a bexiga enche porque ela está ali amamentando, aí daqui a pouco, meu, vontade de fazer xixi, quando chega lá, já tem feito. Escapou antes. Exato, e isso é uma coisa que é constrangedor também para ela. Verdade. Então, assim, são assuntos que são super importantes. Parabéns para a Rafa. Rafa Eu Brits, acho, né? Se abriu, acho isso falou muito, muito importante. Ter essa coragem de se expor. Porque, eu não vou falar das coisas não, porque... É porque a gente tem a imagem que a mulher tem que ser perfeita em tudo. E não é bem assim. Não, a gente tem vários desafios nenhuma. na vida e a gente tem que falar sobre eles. Você vê quantas vezes eu falo aqui com você sobre as minhas questões até particulares de saúde. Eu acho que é super importante essa identificação.
identificação. Nós somos seres humanos e a gente pode, através da nossa história, das nossas dificuldades, também ajudar outras mulheres. Que dizem, poxa, mas se a Rafa Brits teve isso, né? E ela falou sobre isso, coisa importante. A Denise também pode ter tido isso. Verdade. Né? Quantas mulheres, né? Quantas mulheres? Então a gente precisa conversar assim e saber que é algo que pode ser resolvido, que existe sim tratamento para tudo, existe uma orientação, existe uma forma de melhorar, existe até a compreensão do parceiro, a compreensão das pessoas de casa. Às vezes vê a pessoa cabisbaixa, triste, não entende o que é. São várias coisas que passam na cabeça. Para você ter uma ideia, uma vez eu tive uma paciente que disse, doutora, eu estou preocupadíssima porque eu estou com vergonha da minha funcionária, dela lavar minhas calcinhas porque tem cheiro de xixi. Tá vendo? Mas tinha cheiro de xixi exatamente por conta do escape, né? Entendi. E ela fica constrangida, com vergonha da própria funcionária de casa, que é uma pessoa com quem ela poderia, que é uma mulher com quem ela poderia compartilhar, isso acontece, normal. Né? Então, eu acho que é muito bacana esse assunto. Verdade. Doutora Vanicleide vai continuar aqui com a gente, batendo papo sobre saúde íntima hoje no Bom Dia Paraíba. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. E sem vergonha e sem tabu. Sem vergonha e sem tabu, desmistificando todos esses assuntos que muitas vezes são constrangedores de falar. Até a palavra hemorroidas, verdade, né? Que é uma coisa super comum. Homens têm, mulheres têm, qualquer pessoa tem. Então, e precisa de ser conversado, sim. Precisa falar, né? Isso. Quando a gente fala, a gente se liberta. 981819700, 981819700, manda pergunta sobre saúde íntima, que a doutora Vanicleide volta já, combinado? Combinado. Até mais. Já. Doutora Vanicleide está de volta. Pois é, estamos aqui, Denise. Vamos às perguntas do Bora dia lá. que estão chegando aqui no nosso telão. Passei por um parto normal há 5 meses, tive uma laceração de grau 3. Desde então estou sentindo dores no início da penetração. Não sei se é ressecamento, é questão muscular. Gostaria de saber, depois do parto, há uma acomodação muscular na vagina? Quanto tempo para voltar ao normal? Tem que alguém avaliar? É importante voltar no médico, na médica? Interessante essa palavra, acomodação do pós-parto, né? É verdade. O organismo ele vai se acomodando, porque durante a gestação ele passa por um processo de distensão. Toda a musculatura ela é solicitada a elastecer e depois tem que voltar. No caso dela, que teve uma laceração da musculatura do assoalho pélvico, essa laceração, muitas vezes, ela só pode ser revertida através de procedimento cirúrgico, que é aquilo que a gente fazia no passado chamado perineoplastia. Mas, muitas vezes também, com a fisioterapia do assoalho pélvico, já dá para restaurar bastante dessa musculatura. Vai depender muito da idade da paciente e também do tipo de atividade, do estilo de vida que ela tem. Se for uma paciente que tem uma alimentação saudável, rica em proteínas, que faça com que essas fibras musculares possam restaurar de uma forma mais rápida, maravilha. Se for uma paciente que não tem esse cuidado, que não usa muitas proteínas na sua alimentação, então ela vai ter mais dificuldade de restaurar esse colágeno. Qual é a ideia? Atividade física, uma boa alimentação e, se for o caso, a depender da faixa etária, fazer realmente um procedimento cirúrgico de reparação. Conversar com o ginecologista. Conversar com o ginecologista. E a dor na relação, o ressecamento, tudo isso faz parte desse processo de acomodação. Às vezes tem que usar um hidratante vaginal, precisa conversar, precisa saber. O que eu acho interessante é que esse momento nosso aqui, Denise, é um momento de ajudar as mulheres a esclarecer para si tudo que elas têm dúvida e procurar ajuda. Libertação. Libertação. Não sofrer calada. É a palavra do dia, libertação. Não sofra calada. Não sofra calada. Cadê? Sou gestante de 6 meses, como faço para evitar o escape de xixi? Tenho com frequência, principalmente quando espirro. Eu vivia mais no banheiro do que em outro lugar da casa. Quando está grávida parece que não tem jeito, né? Exatamente. A sobrecarga abdominal vai pesando sobre a bexiga e é lógico que toda gestante... E a gestante tem que beber muita água também. Também, para se hidratar bem. Olha a situação. E nem sempre... Denise, tem um fato que eu me lembro, que era assim, quando dava a madrugada de ir ao banheiro, quando eu pensava, meu Deus, existe só mangueirinha daqui direto para eu não ter que levantar, Era maravilhoso. Era maravilhoso. Mas é realmente, o que é que uma gestante pode fazer? A fisioterapia, que é uma coisa muito simples, que quando eu falo fisioterapia, não pense em você ter que ir para um fisioterapeuta, não é isso não. Em casa mesmo, você pode fazer os exercícios de contração vaginal. Contrai, na internet solta. tem umas dicas também, né? Tem umas dicas, então faz isso, porque é preciso fazer... Exercício de contração vaginal. Pesquisem, meninas. Isso, exercício de contração vaginal. Pronto, a grávida pode fazer, tranquilo, vai prevenir bastante. Tenho uma bebê de 8 meses, depois do parto estou com ressecamento vaginal muito grande, não consigo ter relação sexual. Qual o segredo? Pois é, hidratação vaginal. E nosso segredo do papo íntimo, óleo de coco.
perfeito. É uma saída, né? É uma saída. Um dos tipos que existem, né? Sim, mas sim. é natural. Natural, né? Isso. É hidratante, tem uma ótima nutrição. Sim. Eu sempre digo assim, para facilitar a sua vida, coloque dentro de um frasquinho, um spray, que é só apertar o spray e Doutora, esse ressecamento é normal até quanto tempo depois que o bebê nasce? Olha só, depende muito. O puerpério, ele não tem uma data para terminar. Não tem essa história só 3 meses? Não. Se a mulher está amamentando, isso pode perdurar mais tempo. Sim. Tudo depende do estilo de vida dessa mulher. Depende da mulher, depende da família, né? Isso. Se ela volta a trabalhar, se ela volta a ter sua vida normal, esse puerpério, o meu puerpério durava no máximo 2 meses. Depois voltava já não tinha a vida mais corrida. Vida corrida, vida normal e continuava amamentando, enfim. O seu puerpério também deve ter durado rápido. Muito pouquinho também. Verdade. Né? Pelo menos o físico, né? O mental demora mais um pouquinho. O mental demora mais. Tem mulheres que demoram muito, porque isso é um processo muito individual. Verdade, muito individual. Então, busca aí tipos de... jeitinho para... Isso, para melhorar a situação do ressecamento. Carol de Campina Grande. Oi, Carol, bom dia. Gostaria de saber o que causa a hemorroida. No meu marido, às vezes ataca, ele sofre muito. Como amenizar, tratar sem a opção de fazer a cirurgia? Pois é. O tratamento cirúrgico é uma opção definitiva. Certo. Resolveu. O ponto é que, principalmente nos homens, as causas da hemorroidas é a obesidade, o sedentarismo, a questão genética tem a ver também, o tipo de alimentação, se tem constipação intestinal ou não. Então, assim, se a pessoa quer tratar clinicamente para sair da cirurgia, precisa olhar para esses fatores de risco. Se está com sobrepeso, tem que baixar o peso. Se tem uma alimentação cheia de condimentos, uma alimentação cheia de coisas que... alimentos industrializados, né? O que não deve, Verdade. né? Então, se enche muito disso, claro que vai ter, Se não faz atividade física. Se não faz atividade física, tudo isso tem que ser avaliado, Tem que ser avaliado. Eu tenho hemorroida desde que estive grávida. Meu filho já tem 2 anos, ela não saiu, porém não dói, não arde, não sangra, só fica por fora. Isso, esse é aquele tipo de hemorroida. Olha só, parece que eu sou proctologista, mas a gente convive tanto com hemorroida. Acabou tendo que falar, né? Não é, mas tudo Verdade. certo. Não, nós gineco a gente precisa também entender um pouco, né? E orientar. Verdade. Nesse caso aí, que não dói, não sangra, não tem sintoma, mas tem o desconforto e muitas vezes até esteticamente a mulher não se sente confortável, sempre se indica ela fazer uma avaliação e a retirada desse botão hemorroidário, às vezes, é bem interessante. Vá no proctologista, então. Exatamente, marcar porque a consulta. Muitas vezes ela não está com sintoma agora, mas a qualquer momento. Basta ela fazer algum tipo de esforço, uma viagem, comer alguma coisa diferente, que ela pode ter uma crise. Então é bom ir buscar o especialista na área. Claro. Né? Tive fístula vaginal, tive muita dificuldade para o diagnóstico, até mesmo os médicos não tinham experiência no caso. Fiz a cirurgia há 6 anos, até hoje tenho dificuldade para ter relação, ainda tenho ressecamento. O que a doutora indica? O que é fístula vaginal? Bacana, né, essa pergunta. Fístula é uma comunicação, fístula é um buraco, em outras palavras, né? Então, seria uma comunicação da vagina, né, do canal vaginal, ou com a pele, que a gente chama de uma fístula cutâneo vaginal, né, que sai da vagina, do canal vaginal para a pele, para fora, infecciona, fica com odor, é muito desagradável. Como também tem uma fístula mais grave, que é a fístula do reto para, para a vagina. Então, é uma comunicação, então fica saindo fezes pela vagina. É algo assim bem... A fístula é algo muito pequeno, muito microscópico, é mais sintomático do que visível. Então, muitas vezes, realmente é difícil o diagnóstico, precisa fazer alguns exames mais específicos, é preciso que o médico tenha experiência. Se for uma fístula vaginal, é preciso, com a parte externa, é mais fácil ser visível, mas se for com o reto, é muito difícil. E tem que ser tratado cirurgicamente. Ela disse que fez a cirurgia, mas o ressecamento continua. O ressecamento continua porque o ressecamento possivelmente já é de uma outra origem. Entendi. E às vezes também o que é que acontece? A paciente com a fístula, ela limpa muito essa vagina, passa muito produto. Pode ser isso. E aí essa mucosa vaginal resseca. Então, fazer um trabalho de hidratação. Voltar com isso. Em outras palavras, o óleo de coco pode começar a ajudar bastante. Bom e velho óleo de coco. Doutora Vanicleide, maravilhosa, obrigada e um ótimo fim de semana. Obrigada, para você também, Denise, pessoal de casa, Deus abençoe a todo mundo. Obrigada.